Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor entre em teu lar. Hoje eu quero falar sobre tempo de falar e tempo de ficar calado. E isso a gente encontra até na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, que está escrito assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Ou seja, tudo tem tempo certo. Não é conforme a nossa vontade. Até mesmo para falar a respeito mesmo das coisas de Deus, tem o tempo certo, tem o tempo determinado. Não é quando a gente quer, é quando é o momento correto. E o nosso Deus, ele fala muito com a gente. Ele fala com a gente através da palavra, através de sonhos. É o Espírito Santo nos orientando, nos guiando, trazendo revelações. E nem tudo que o Senhor traz para a gente pode falar. Ou também as coisas que ele traz para a gente vai até poder falar, mas vai ter o tempo certo para falar. Não é quando a gente quer, quando a gente deseja. E a gente vê um exemplo disso, do Senhor dizendo o tempo correto que vai ter alguma revelação, que os seus apóstolos irão poder falar, deixa eu ver aqui, em Marcos, capítulo 9, versículo 9, quando tem aquele momento da transfiguração, que Jesus Cristo falou com Moisés, falou com Elias, aí ele levou Pedro, Tiago e João com ele, né? Aí lá no capítulo 9 de Marcos, versículo 9, o que Jesus falou para eles quando eles estavam descendo? E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Ou seja, ali eles viram um momento glorioso do Senhor. E quando a gente vê algo grande do Senhor, qual que é a nossa primeira atitude? Correr para contar. Só que nem sempre nós temos essa autorização do Senhor. Nem sempre o Senhor vai dizer corra e conta. Tem coisas sim que ele vai dizer vá e fale, e tem momentos que ele vai dizer espere. Só fale no momento correto. E quando é que a gente vai saber esse momento correto? Pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te orientar. Às vezes você viu aquela coisa gloriosa, aquela coisa magnífica e você sentiu ali, o Espírito Santo orientou, te deu o sinal, fecha a boca. Aí você vai ficar quieto. E passando o tempo, no decorrer do tempo, vai chegar um momento assim do nada, às vezes você conversando com alguém, orientando alguém, aí vem toda aquela cena na tua cabeça, do nada. O assunto não era sobre aquilo e vem. É uma inspiração do Espírito Santo. Esse é o momento para você falar. Por quê? A gente não sabe. Porque a gente também não precisa saber de todos os motivos do Senhor. Talvez seja porque aquela pessoa necessite daquele testemunho teu para ser edificada. Isso aí a gente não sabe. E tem coisas que o Senhor revela para a gente, tem coisas que acontecem com a gente na nossa caminhada com o Senhor, que nem todo mundo está preparado para ouvir. Quando eu me converti, que foi em janeiro de 2022, eu achava que todo crente, todo aquele que conheceu Jesus, tinha muita coisa, sabe, acontecendo, muita coisa ocorrendo, vendo muita coisa. Por quê? Porque eu comecei tendo já experiências grandes com o Senhor. E eu achei que isso fosse com todo mundo. Então, o que aconteceu? Eu fui e contei uma das minhas experiências, aliás, não foi nenhuma, foi algumas vezes que ocorreu, porque até eu aprender, eu tive que levar algumas pauladas. Eu contei para algumas pessoas algumas coisas que estavam acontecendo. Aí teve uma pessoa que falou assim para mim: nossa, o Espírito Santo deve estar muito bravo com você, porque te chama para orar de madrugada. Ele deve estar muito furioso com você. A pessoa não entendeu que se o Espírito Santo te chama para orar de madrugada, para ler a Bíblia de madrugada, ele está te chamando para mais intimidade, para ter mais revelação do Senhor. Essa pessoa não compreendeu. Então, o que eu quero dizer, nem tudo você pode contar.
Teve outras situações que ocorreram comigo, que eu contei para outras pessoas, e pessoas que diziam que viviam muitas coisas com o Senhor, mas quando você conta, eles te olham de um jeito assim como, você tá mentindo, sabe? Eles não dizem na tua cara que você tá mentindo, mas você vê no semblante deles que eles não acreditaram. Aí a gente fica naquela dúvida, será que essa pessoa realmente viveu coisas com Deus? Ela não deu o exemplo, não contou, mas disse que acredita que vive muitas coisas? Ou ela acha que só ela vive? Não sei qual que é a opção. Ou ela nunca viveu nada e mentiu dizendo que viveu alguma coisa, ou ela acredita que só ela tem o direito de viver alguma coisa. Então fica difícil. Então nem tudo que a gente vive com o Senhor, a gente pode estar contando. Nem todos estão preparados para ouvir o que você está vivendo com o Senhor. Tem coisas grandiosas que o Senhor vai mostrar que é só para você. Não é para mostrar para os outros. Tem coisas que é íntimas entre você e o Senhor. É um segredo teu com Deus que você não deve espalhar. E quando nós vamos saber disso? Olha, só vivendo com Cristo. Só caminhando com o Senhor, só você levando paulada mesmo para você estar aprendendo. É complicado, quando acontece alguma coisa, a gente fica assim tão alegre que a gente quer correr para contar, né? E às vezes nem parente teu, nem pai, nem mãe, nem marido, esposa, filho, às vezes eles vão conseguir compreender ou conseguir entender. Eu, pelo menos, tenho uma sorte que tanto a minha mãe quanto o meu marido e o meu filho, eles acreditam porque tem coisas que acontecem com eles também. Então, não sei se é por causa disso que eles acreditam ou se eles acreditariam em mim pelo fato de já me conhecer, de saber como eu sou. Vai saber, né? Isso aí não vou ter a resposta. Mas eles acreditam no que eu falo, eles acreditam nas experiências que eu tenho com o Senhor. E assim, eles também contam algumas experiências que eles têm. Só que são coisas que a gente agora está segurando, não está mais contando para as outras pessoas por causa da incredulidade delas. Aí dá a entender às vezes que eles pensam, nossa, que a gente está mentindo. Então, às vezes é melhor a gente ficar quieto, não contar. Então vai ter situações que o Senhor vai falar com vocês, que vocês vão poder contar quando chegar o tempo correto, como foi o caso aqui após a transfiguração, né? Jesus Cristo disse para eles quando que eles iriam contar o que ocorreu. Então vai ter situações em que você nunca vai contar, porque é um segredo teu com Deus, não é? Há momentos que o Senhor vai falar, então, isso você pode contar, né? Porque às vezes vai ser para edificação de outra pessoa. E vai ter algumas revelações que o Senhor vai fazer para você, mas essa revelação não vai ser você também que vai contar, vai ser outra pessoa que vai contar, talvez uma geração para frente. E eu vejo esse caso, esse exemplo aqui em Apocalipse, capítulo 10, do versículo 3 ao 4, a gente vê com o apóstolo João. E tá aqui, ó, capítulo 10, Apocalipse, do versículo 3 ao 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então, o apóstolo João, ele entendeu que os trovões estavam falando, ele teve grandes revelações ali, mas foi proibido de escrever. Então, isso daqui vai ter o momento certo em que o povo vai saber. Não foi na geração dele. Então, ele teve uma revelação que ele não pôde contar, mas que outras gerações irão saber. Então, nem tudo que a gente sabe do Senhor, nem tudo que a gente vive com o Senhor, a gente vai poder falar. Então, como eu falei, vai ter momentos que ele vai dizer, fale, tem momentos que vai ser coisa de intimidade sua, que somente você vai saber, porque é revelação às vezes para a tua vida, ele vai trazer revelação do que vai ocorrer com você no futuro, ele vai dizer algo que você vai ter que se preparar, isso então você não vai contar. Primeiro até, que eu acho até interessante falar,
que tem coisas assim que o Senhor vai revelar para você que é para o teu futuro, para o propósito que Ele tem para você. Então, se Ele tem um propósito, não sei se vai ser um pregador da palavra, um missionário, um evangelista, e vai ter algo específico nesse ministério para você, então às vezes o Senhor vai te revelar. Só que você não pode abrir a boca, né, nem questão assim, por exemplo, para a tua família. Às vezes você vai ter um ministério, você não vai poder contar para a tua família, não porque a tua família vai atrapalhar o teu ministério, mas porque somos vigiados por Satanás. Ele manda os seus demônios vigiar todo mundo. Ele não é onisciente, não é onipresente, mas ele tem um monte de ajudante. Então, esses ajudantes podem estar ouvindo o que o Senhor tem para você fazer no futuro e eles atrapalharem o teu caminho. Eles muitas vezes vão sentir que você tem algo grande para fazer para o Senhor e eles já vão tentar atrapalhar, mas não vão saber o que é, então eles não vão conseguir focar. Então eles vão trazer distrações, várias coisas para tentar te desviar, mas aí vai de você estar vigilante e focado. E tem outras situações também que você não vai poder contar, especialmente para terceiros, porque infelizmente no nosso mundo cristão tem um pouco de inveja, tem um pouco de ciúmes. Não era para ter, mas infelizmente ainda se encontra. Às vezes você tem um colega que tem um ministério legal, bonito, tudo, mas o Senhor tem um outro ministério para você. Aí você confia nessa pessoa que tem um ministério e quer contar para ela. Aí você conta, mas às vezes o teu ministério vai ser maior do que o ministério dessa pessoa que você está contando e pode gerar ciúmes. É triste isso? É, mas pode ocorrer. Não digo que é uma regra, mas sim, mas pode ocorrer. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente conta para os outros, procurar contar aquilo que o Senhor manda contar, no tempo que o Senhor mandar contar, o que é segredo entre você e o Senhor, mantenha o segredo por mais que você tenha vontade de contar, especialmente se for um ministério, se for algo bom que vai acontecer para a tua vida, mantenha o segredo. Às vezes o segredo você vai ter que manter até dos teus familiares, não tem problema. Porque o que importa é o que o Senhor diz. É Ele que você tem que ouvir. É a Ele que você tem que obedecer. Se Ele falou conte, aí você conta. Se Ele não disse nada também, fique quieto. Se Ele não disse vá e conte, fique em silêncio. Porque se você tem dúvida, não dê um passo. Não fale. Só fale na certeza. Quando o Senhor confirmar no seu coração. E se tiver dúvida, se você pode contar aquilo que o Senhor revelou para você, porque é algo importante, faça a prova com Deus. Mas quando for fazer prova com Deus, não fale em voz alta. Seja entre a tua mente, os teus pensamentos e o Senhor, porque Ele escuta os teus pensamentos. Então, faça a prova com Deus. Sei lá, pede para ocorrer um sinal, 2 ou 3 sinais, para que comprove que aquilo que você ouviu é do Senhor e que você pode contar. Então, temos que estar vigilantes quanto a isso. Isso é importante. Falar quando deve se falar. Ficar calado quando tem que ficar calado. E isso a gente vai aprendendo na nossa caminhada com Deus. Se a gente puder evitar pauladas, é melhor. Eu fiz esse vídeo por isso. Eu já levei muita paulada, já tive várias decepções com pessoas por conta disso. Pessoas que eu acreditava que viveram grandes coisas assim com Deus, que eu poderia contar algumas coisas. E as pessoas fizeram aquela cara assim de incrédula. Então, como eu disse, eu não sei se elas realmente viveram ou se acham que só elas tinham o direito de viver. Então, como eu tive esse tipo de decepção, fiz esse vídeo para que vocês vigiem. E evitem falar. Pense direitinho, escute o Senhor se deve contar ou não contar. Tá ok? Que Deus abençoe cada um de vocês.